Muito bem, pessoal! Neste vídeo vamos corrigir mais uma das provas aplicadas no concurso da Prefeitura de Nova Petrópolis pela banca Legale. Esta prova que eu estou mostrando aqui na tela foi aplicada para o cargo de técnico em enfermagem e também alguns outros que tiveram prova nesse mesmo dia e turno. A questão 11, a primeira questão, é sobre a Constituição Federal, pede para marcar a alternativa incorreta. A questão apresenta alguns dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal, que no curso nós estudamos um por um, né? E eu fui indicando para vocês, inclusive, o que a banca podia fazer de pegadinha. Bom, a letra A está certa, ninguém será levado à prisão ou mantida quando a lei admitir liberdade provisória. A letra B está certa também, porque ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado. A letra C está errada, porque ela diz que a lei penal não retroagirá, salvo para prejudicar o réu. Isso está errado, porque o que tem lá no artigo 5º da Constituição Federal é que a lei penal não retroage, não volta no tempo, salvo, exceto para beneficiar o réu, não prejudicar. Por isso, a letra A é incorreta e, portanto, é a nossa resposta. As letras D e E estão também corretas, são cópias dos incisos do artigo 5º. Por isso, nessa questão 11, a letra C é o nosso gabarito. Questão 12, agora sobre a lei orgânica. A prova teve uma questão sobre a Constituição Federal, duas sobre a lei orgânica e as demais sobre o regime jurídico dos servidores. A questão 12 é um assunto que eu avisei vocês que ia cair em prova, e inclusive tinha uma questão nesse formato no nosso simulado. O artigo 77 da lei apresenta os atos de competência do prefeito. Tem alguns que eles vai expedir por decreto, outros por portaria, outros por contrato. Bom, eu pergunto para vocês aqui nessa questão, qual é por decreto? E aí eu dei uma dica para vocês que os atos de pessoal são por portaria, que começa com a letra P de pessoal, né? Então quem lembrou dessa dica já eliminou algumas alternativas, porque olha só, provimento e vacância de cargos é por portaria, porque é um ato de pessoal. Letra C, lotação e relotação dos quadros de pessoal é por portaria. Abertura de sindicância e processos administrativos também. E aplicação de penalidades a servidores também é por portaria. A única que não é por portaria é a letra B, que é por decreto, que é a resposta da questão, que é a declaração de utilidade ou necessidade social para fins de desapropriação. Isso está lá no artigo 77, inciso 1, letra E. Por isso, pessoal, na questão 12, o gabarito era B, não tem como marcar outra alternativa, a banca faz muito isso, e inclusive quem fez o nosso simulado, a questão 30 do simulado era assim, eu perguntava quais atos eram por portaria e misturei eles com alguns que são por decreto, o contrário do que essa questão fez. Muito bem, a questão 13 também estava no nosso simulado, porque eu falei para vocês que é importante saber quais são os impostos do município, lembram? E aqui, pessoal, o único imposto que é do município nessa questão é a letra A, o IPTU. O imposto de mercadorias vindas de fora do país, que é o imposto de importação, é um imposto federal. O imposto de renda também é um imposto federal. A COFINS é uma contribuição federal. E o Programa de Integração Social, PIS/PASEP, nem é imposto e nem é de competência do município, né? Então, pessoal, a letra A é a única possível. Os tributos do município estão no artigo 90, e eu destaquei para vocês que tem 3 impostos que são competências do município, o IPTU, o ITBI e o ISS, como de fato foi cobrado na questão. Quem fez o nosso simulado, eu perguntava justamente quais eram os impostos municipais, e lá estava, dentre as alternativas, o IPTU. Então é isso, pessoal. Essa questão eu sei também que quem fez o simulado acertou com tranquilidade, né? A letra A é o gabarito da questão. As demais questões desta prova são sobre o regime jurídico, o Estatuto dos Servidores. E a primeira questão sobre o regime jurídico envolve as formas de provimento.
As formas de provimento de cargo público estão no artigo 8º. Eu falei para vocês que a banca adora perguntar elas em prova, e no nosso curso eu mostrei para vocês quais são as formas de provimento ao lado das formas de vacância. E a questão pergunta, então, qual dessas é uma forma de provimento? A letra B é a única possível, a recondução, que está prevista no artigo 8º, porque as outras não existem. Renomeação, integração, adaptação e aversão nem existem, não são nem formas de provimento nem de vacância. Então a letra B, o gabarito nessa questão bem fácil, e inclusive no nosso simulado, a segunda questão do simulado, eu perguntava para vocês quais eram as formas de provimento, e falei para vocês que a banca gosta muito de cobrar isso em prova, e inclusive, por coincidência, no meu simulado a resposta também era recondução. A questão 15 trata do conceito de remoção. A remoção é a mudança do teu lugar de trabalho, do teu setor. E o município pode remover os servidores a qualquer momento. A letra A traz o conceito de remoção que está no artigo 38. A letra B fala sobre permuta, que é possível fazer uma remoção por permuta, mas para isso tem que ter um requerimento de ambos os interessados. E esse independente de requerimento está errado, né? Então, a única resposta possível aqui na 15 é mesmo a letra A. Esse é o nosso gabarito com base no artigo 38. A questão 16 traz uma regra que está na Constituição Federal, no artigo 37, e também no artigo 11 do regime jurídico, que é o prazo de validade do concurso, que a gente sabe que é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Letra C é o gabarito nessa questão. A letra D está errada, porque apesar de falar 2 anos, disse que seria prorrogável 2 vezes, o que está errado, porque é prorrogável uma só vez, né? A questão 17 fala sobre a recondução. A recondução é aquela situação que o servidor estava num cargo, foi para outro e agora vai voltar para este cargo anterior. É possível quando o servidor é estável em 2 hipóteses que estão no artigo 24, parágrafo 1º. É possível a recondução quando eu não passo no probatório do outro cargo, eu posso voltar para o anterior, que é a falta de capacidade e eficiência em outro cargo, ou quando o anterior ocupante é reintegrado. Nessas 2 hipóteses eu posso voltar para o cargo anterior. E essas 2 hipóteses estão nos itens 1 e 2. No item 3, a banca misturou outras 2 formas. Ela misturou a readaptação com a reversão. Porque a readaptação não é para o servidor aposentado por invalidez. A readaptação é para o servidor em atividade que não tem mais condições de saúde de ficar num cargo e é colocado em outro. Quando o servidor foi aposentado por invalidez e vai voltar à atividade, aí nós temos a reversão. Então a 3 está totalmente errada, porque isso não tem nada a ver com recondução. Sendo assim, apenas 1 e 2 corretas, a letra E, o gabarito, de acordo com o artigo 24. E no nosso simulado, claro, tinha uma questão sobre esse conceito de reversão, que era a alternativa errada nessa questão. Quem fez o simulado lembrava, né, que aquilo é o retorno do aposentado, a reversão não é recondução. Questão 18 trata da substituição, mais uma questão que estava no nosso simulado, pessoal. A substituição é quando o teu chefe está fora e tu fica no lugar do teu chefe. Quando tu substitui o teu chefe por mais de 60 dias, tu recebe por isso. Se for até 60, não recebe. E a banca perguntou justamente, a partir de quando tu recebe? A partir do dia 61. Isso está lá na letra D. Esse é o nosso gabarito, conforme artigo 37. No nosso simulado, eu perguntei justamente qual era esse prazo, né? Que é quando é superior a 60 dias, a partir do dia 61. Então, pessoal, a letra D, o gabarito aqui nessa questão 18, não vejo também como recorrer nela. A questão 19 trata do adicional noturno. E o servidor que trabalha entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte tem direito a esse adicional de 20%. A banca perguntou em que horário inicia, e às 22 horas. A letra C vai ser o nosso gabarito. Inclusive, no nosso simulado, a gente colocou uma questão sobre o adicional noturno. Lembrando que quem trabalha das 22 às 5 tem esse adicional de 20%. Questão 20. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família.
E o artigo 97 diz que isso é possível por doença do cônjuge, companheiro, pai, mãe, filho, enteado e irmão. Só esses. Ah, o meu sobrinho está doente. Bom, aí tu não pode se ausentar para cuidar do sobrinho. E aqui pergunta qual que não é um dos parentes que autoriza essa licença, né? E é para sobrinhos. Para sobrinhos não tem essa licença. Então a letra A é o gabarito, conforme artigo 97. Pessoal, essa prova em especial, as questões estão todas corretas, não vejo como recorrer em nenhuma delas. Em algumas outras provas que eu corrigi desse concurso, até tivemos recursos, mas nessa prova não encontrei nenhuma questão passível de recorrer.